Olá, boa noite. As polícias civil e militar ainda procuram pelo autor do único disparo que matou o prefeito de Maraã, Cícero Lopes, do PROS, no início da noite de ontem. O prefeito foi surpreendido quando chegava na casa dele no município que fica a 633 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, Cícero Lopes não havia relatado nenhuma ameaça, mas andava com escolta policial. O tiro certeiro acertou as costas do prefeito de Maraã, Cícero Lopes, do PROS, que estava no primeiro mandato. De acordo com a polícia, Cícero Lopes estava na frente de sua residência quando foi alvejado. O tiro teria sido disparado de dentro de uma escola, próximo à casa do prefeito. Há suspeitas de que o político tenha sido alvo de uma emboscada. O prefeito chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. Para a polícia, o prefeito Cícero Lopes não havia relatado nenhuma ameaça de morte, mas andava sob escolta policial. A polícia fez um cerco na cidade para evitar a fuga do assassino. Segundo a polícia, Cícero Lopes possuía inimigos políticos em Maraã. Ele também possuía divergência política com o atual vice-prefeito Luiz Magno Moraes, do PT. Segundo a polícia, não há informações e nem pistas sobre os suspeitos. Depois da morte de Cícero, o vice-prefeito Luiz Magno passou a receber escolta policial. A cidade também deve receber reforço policial ainda esta semana. Esta tarde, o governador José Melo, que é do mesmo partido, comentou a morte do prefeito de Maraã. Ele era do nosso partido, era do PROS. A gente lamenta muito, muita gente lamenta. E agora, como governador, eu determinei todos os esforços possíveis para que a gente possa elucidar o mais rápido possível esse caso. E também determinei a ida de mais segurança, para que a gente possa manter a integridade física das outras pessoas, a segurança do município, porque numa hora dessa sempre tem os ânimos mais um pouquinho exaltados que você tem que controlar. O prefeito Cícero Lopes está sendo velado em Maraã, mas deve ser sepultado em Quari, cidade onde ele nasceu. Cícero Lopes tinha 65 anos, deixa a esposa, 4 filhos e 10 netos. E um homem de 32 anos foi executado a tiros no início da manhã de hoje, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que trabalhava como prestador de serviços para uma empresa de TV a cabo, foi surpreendida no momento em que saía de casa para trabalhar. Familiares relataram que Anderson Guimarães Nascimento havia se mudado recentemente para o local, pois vinha sofrendo ameaças de morte e teria até registrado um boletim de ocorrência, e que as ameaças teriam começado após o assassinato de um irmão há cerca de uma semana em um ramal no Puraquequara. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E na zona oeste da capital, um estudante também foi executado a tiros na noite deste domingo. Os detalhes com Caio Fonseca. Um estudante de 21 anos tinha acabado de sair da casa dele aqui nessa rua, no bairro Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus, e caminhava por esta rua. Em um determinado momento, ele percebeu que estava sendo seguido por um motoqueiro. Ele apressou os passos, mas não teve jeito. O motoqueiro o alcançou e disparou 4 vezes contra o estudante de 21 anos, que morreu no local. A Polícia Civil esteve aqui e conversou com familiares da vítima. Eles chegaram a informar que o jovem de 21 anos tinha acabado de sair da penitenciária não fazia uma semana, onde ele cumpria a pena por roubo. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Uma carreata em defesa da retomada das obras de manutenção na BR-319 percorreu várias ruas da zona leste da capital neste domingo. A manifestação foi promovida pela Associação Amigos Defensores da BR-319 para chamar a atenção das autoridades para a situação da estrada, que ficou em situação ainda mais crítica por conta do aumento das chuvas na região. Apesar da decisão favorável da Justiça Federal, que em novembro do ano passado derrubou a liminar que impedia qualquer obra na rodovia, os trabalhos de manutenção ainda não teriam sido retomados. Essas imagens mostram um pouco da realidade da BR-319. As pontes de madeira danificadas e os atoleiros fazem parte da aventura de quem precisa pegar a estrada que corta a floresta amazônica.
Nos trechos considerados mais críticos, a dificuldade é grande. Seu Luiz conhece bem o problema e dá para ver pelo ônibus da empresa de Humaitá, que faz rota para Manaus. Logo no começo, está muito boa a estrada, mas agora com essa chuva, que está período de chuva, né? Piorou, não tem ninguém na estrada trabalhando, as máquinas saíram todas porque tem aquele embargo e até agora ninguém tomou providência. Nesse domingo, ele levou o veículo que já foi lavado após a última viagem até a capital para participar de uma carreata pelas ruas da cidade com o objetivo de cobrar o licenciamento e a possível retomada das obras da rodovia federal. No ano passado, além do embargo pelo IBAMA por danos ambientais das obras de manutenção da BR-319, a Justiça Federal no Amazonas também determinou em outubro a suspensão de qualquer obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no trecho conhecido como Meião da rodovia que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Em novembro, a autarquia do Ministério dos Transportes conseguiu a suspensão do embargo na Justiça, mas as obras não foram retomadas por conta de um impasse sobre o licenciamento ambiental. Hoje existe uma dificuldade entre o IPAAM e o IBAMA em resolver o problema da licença. Na última audiência pública, o IBAMA se colocou à disposição de emitir essa licença e a gente espera que nos próximos dias, pelo menos a licença da manutenção possa sair e a gente possa lutar para que a licença da pavimentação completa da BR-319 saia por completo. A gente espera que a população do estado do Amazonas também possa ajudar a pressionar para que a BR-319 não passe mais 40 anos para se resolver esse impasse. Nós tentamos contato com o DENIT para saber se há previsão de retomada dos trabalhos de manutenção autorizados pela Justiça Federal, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos deu início hoje à abertura dos envelopes da fase classificatória da licitação dos serviços de transporte alternativo e executivo da capital. De acordo com a SMTU, o processo deve ser concluído ainda este mês. A abertura dos envelopes foi feita pela Comissão Especial de Licitação da SMTU. Nesta segunda-feira foram avaliados apenas a documentação entregue pelos candidatos do transporte alternativo. O sistema precisa de contrato. Isso aqui são pessoas individuais. Então, um contrato é que vai definir direitos e deveres e vai dar para o vencedor a possibilidade de adquirir um carro. Sem contrato é muito difícil renovar essa frota. O sistema precisa melhorar, principalmente o executivo. Nesta segunda fase, 397 permissionários concorrem a 200 vagas de transporte alternativo e 179 motoristas a 120 vagas para o transporte executivo. Essa licitação ela é muito importante para o transporte alternativo, para regularizar o sistema como um todo. Nós somos favoráveis que realmente aconteça a licitação. Já tem 2 anos nós estamos lutando. O processo terá continuidade amanhã com a abertura dos envelopes dos motoristas que atuam no transporte executivo. O objetivo é que a licitação seja finalizada até o fim de março. O Banco da Amazônia divulgou nesta segunda-feira o balanço dos resultados da administração realizada em 2015. A instituição fechou o ano passado com lucro líquido de cerca de 249 milhões de reais. O Banco da Amazônia movimentou somente em 2015 o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de reais em créditos de fomento a empreendedores locais, um desempenho 10% maior do que o apresentado em 2014. A instituição encerrou o ano passado com lucro líquido de 249 milhões de reais, lucro comemorado pelo banco. É o segundo maior lucro da história do banco. Isso reflete muito a atuação do banco na geração de emprego e no cumprimento da sua missão institucional, que é levar o desenvolvimento para a região amazônica.
O balanço financeiro informa ainda que o resultado operacional do Banco da Amazônia foi da ordem de 443 milhões de reais em 2015, número 54% superior do que 2014. Somente no microcrédito rural, um dos programas do BASA, foram disponibilizados 12 milhões de reais para 3.600 agricultores. A missão do Banco da Amazônia é promover desenvolvimento regional sustentável. E a partir desta missão, as estratégias de aplicação do recurso têm que ser muito bem orientadas para atender aquele que efetivamente precisa do crédito. Para este ano estão previstos 6 bilhões de reais em aplicações de crédito, recursos que, segundo o BASA, serão destinados ao desenvolvimento integrado e sustentável da região amazônica. Somente para o estado do Amazonas, a expectativa é que para 2016 o banco disponibilize até 1 bilhão de reais em empréstimos. A Universidade Federal do Amazonas já divulgou o gabarito parcial das provas do processo seletivo contínuo realizadas neste domingo em todos os municípios do estado. Diferente do exame que deveria ter sido aplicado em novembro do ano passado, mas foi adiado devido à suspeita de fraude, desta vez as provas transcorreram sem nenhum registro de irregularidade. Mais de 60 mil estudantes prestaram o exame do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas. O fechamento dos portões das escolas de Manaus foi marcado pela tranquilidade. Esta escola, no centro de Manaus, os estudantes não tiveram dificuldades para realizar o exame neste domingo. Os estudantes do ensino médio chegaram bem cedo aos locais de prova. Mas teve também quem chegou no horário e não pôde fazer a prova por outro descuido. Eu ia trazer minha bolsa e minha identidade estava dentro, eu acabei esquecendo. Então o concurso ocorreu hoje, dentro da normalidade esperada. Tudo isso congrega o quê? Para que nós tenhamos um ingresso na universidade por meio de um processo seletivo, rigoroso, transparente, com lisura. E eu acho que é isso que a sociedade espera dessa instituição. De acordo com a UFAM, 66.896 estudantes se inscreveram para realizar o PSC, prova que deveria ter sido realizada em novembro do ano passado, mas foi suspensa por suspeita de vazamento das questões. O gabarito parcial das provas já está disponível no site da instituição. E de acordo com a UFAM, o gabarito definitivo será publicado no dia 11 de março. E o resultado final para os alunos do terceiro ano do ensino médio deve sair a partir do dia 11 de abril. E esta tarde foi realizada a solenidade de abertura do primeiro semestre letivo de 2016 da Universidade Federal do Amazonas. A cerimônia também marcou o início das comemorações pelos 15 anos da UEA. A solenidade deu início ao ano letivo da Universidade do Estado do Amazonas, que este ano completa 15 anos de existência. Neste primeiro semestre, 2.165 estudantes estão matriculados pela primeira vez em cursos regulares de graduação da UEA. Este ano, 4 novos cursos foram oferecidos pela universidade. A UEA, nesses 15 anos, tem sido motivo de mobilidade social. Tem elevado a condição de vida de milhares de formandos que hoje qualificam melhor a economia do nosso Estado, por todo o Estado. Olha, a UEA é um filho muito jovem do Amazonas, né? Tem apenas 15 anos de idade, mas é um filho prodígio, né? Porque ela conseguiu, nesse curto espaço de tempo, suprir uma lacuna fundamental que tínhamos na nossa educação. Hoje a UEA possui 37 cursos regulares, 9 cursos de mestrado e 4 cursos de doutorado, além de 111 cursos de pós-graduação lato sensu, atendendo mais de 22 mil estudantes na capital e no interior. O mundo, nos últimos tempos, tem demonstrado uma enorme preocupação com a questão climática, ecológica. E a Amazônia está no centro dessa discussão. Conhecer a Amazônia, portanto, é uma obrigação da humanidade. E mais do que da humanidade, nossa. Então, quando pensamos na UEA, nós pensamos exatamente nisso. Uma universidade voltada para a pesquisa biotecnológica, desenvolver aqui um centro de excelência de conhecimento